Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de palestras IEOB Palestras Espíritas. Hoje nós vamos falar sobre o tema Espíritos, Origem e Natureza, que está no Livro dos Espíritos, da questão 76 até a questão 127. Nós todos os palestrantes do Obreiros estamos gravando em casa, cada um na sua casa, né? Para poder, por enquanto, para poder colaborar com as normas de distanciamento, podermos ajudarmos a passar essa tempestade toda aí que nós estamos passando por enquanto, né, no nosso país, na nossa cidade, e dessa forma colaborar com o distanciamento, né, com o isolamento social, que por enquanto, juntamente com as vacinas, é a única solução que nós temos. Além do uso de máscaras, de lavar, né, as nossas mãos, usar bastante álcool em gel, não podemos facilitar, tá? Porque realmente essa situação é séria, essa situação é grave e nós precisamos fazer a nossa parte. Essa foi uma das atividades que o Obreiros do Bem achou por bem, no momento, afastar lá de dentro do salão. Tá? E nós continuamos atendendo, um trabalho que nós continuamos ainda é atendendo a cesta básica para as famílias cadastradas no programa. Né? Então o programa de cadastramento do Obreiros são 60, 70 famílias todos os meses que recebem o alimento, né, que recebem a cesta básica, para poder pelo menos suprir essa parte, né? Poder não se preocupar com essa parte. São tantas as dificuldades neste momento, de emprego, doenças e outras coisas mais, mas pelo menos essa parte a gente consegue suprir. Então, esse trabalho continua na nossa casa. E quem quiser colaborar com esse trabalho, por enquanto não dá para levar o alimento lá no Obreiros. Nós não estamos fazendo essa captação de alimento lá, do alimento não perecível. Mas nós estamos aceitando as doações, é só acessar o nosso site, lá tem a chave Pix, né? Tem a conta também, quem quiser fazer depósito, transferência, então tem todas as informações necessárias. É só ir no nosso site www.obreirosdobem.org.br. Lá no nosso site também pode ser paga as mensalidades de sócios, né? Aquelas pessoas que contribuem que são sócios da nossa casa, é possível fazer essa contribuição também dentro do site. Também é possível adquirir livros na nossa livraria virtual, é só entrar pelo site também e fazer a compra dos livros. Então é um momento diferente onde nós precisamos, todos nós, nos adaptarmos, contribuirmos da maneira que pudermos para que os trabalhos continuem, né, da nossa casa, a maioria virtual e só o atendimento uma vez por mês. As famílias vão até o Obreiros e nós rapidamente atendemos e entregamos a cesta. É no terceiro domingo de cada mês que nós fazemos, ok? Projeto de transformação moral, Semana da Disciplina. A pedra colocada em disciplina é o agente que te assegura firmeza na construção. Quem falou essa frase foi Emmanuel. No início da missão de Chico Xavier, no primeiro encontro com Emmanuel, este lhe deu uma orientação básica para o trabalho que deveria desempenhar. Está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Perguntou Emmanuel. Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu Chico. Não será você desamparado, disse-lhe Emmanuel, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Tornou Chico. Perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Por que o protetor se calasse
o rapaz perguntou: qual é o primeiro? A resposta veio firme: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Questionou Chico. Disciplina, afirmou Emmanuel. Se para o nosso querido Chico, com toda a sua envergadura espiritual, Emmanuel recomendou 3 vezes a disciplina, imaginemos o que ele diria a nós. Talvez nos recomendasse umas 10 vezes a disciplina, pois, segundo ele mesmo, a disciplina antecede a espontaneidade. Esse trecho está no Consolador, livro do Emmanuel, Biografia do Chico, página 151. E o texto do Evangelho para a semana é o capítulo 1, itens 1 e 3. Não vim destruir a lei. E neste momento, eu convido a todos que estamos nos nossos lares, assistindo essa palestra, que possamos neste momento agradecer por tudo que temos, gratuitamente, muitas vezes, que o Pai nos concede todos os dias e muitas vezes nem nos apercebemos. O amanhecer de um novo dia, a possibilidade de fazermos melhor, de sermos melhores, de termos mais tranquilidade, mais equilíbrio, mais fé em Deus, a saúde do corpo, a saúde da mente e da alma, a família, por podermos estar nos nossos lares tranquilos, serenos, por podermos ter amigos, ter família. São coisas essenciais e que todos nós temos essa possibilidade. Podemos ter muita fé neste momento difícil que passamos, confiança no Cristo, confiança em Deus, confiança na vida e em nós mesmos. Que assim seja. A origem e natureza dos espíritos. Mas, na verdade, o que é espíritos? Ou o que são espíritos? De onde vêm? Para onde vão? Uma brincadeirinha. Do que se alimentam? Momento Globo Repórter. Quando foram criados, brincadeiras à parte, quando foram criados, quem são os espíritos? São questionamentos que a humanidade vem fazendo. Para onde a gente vai depois que a gente sai daqui do planeta, depois que a gente desencarna ou morre, como a gente costuma dizer? Da onde viemos antes do nascimento, antes de estarmos na barriguinha da mamãe? Da onde a gente vem? Aonde estamos? E Kardec, que era um cientista, que era um professor também, muito curioso, e quando ficou sabendo das batidas, das pancadas na mesa, das mesas girantes, na época, em 1857, nesse mês o Livro dos Espíritos está fazendo 164 anos, então, quando Kardec observou aqueles fenômenos e depois aprofundou-se e viu que existia algo a mais, uma inteligência que respondia a perguntas com as batidas, depois com a cestinha, com o lápis na ponta, onde através da energia do médium, dos fluidos do médium, se movimentava aquela cestinha e escrevia, começavam as psicografias. Apesar de que a mediunidade, isso é patrimônio do ser humano há muito tempo, sempre existiu. E Kardec observou aqueles fenômenos e ele chegou à conclusão que existia algo a mais, além de simples pancadas.
E ali inaugurava a era do espírito. Ali nós começamos a ter uma ideia melhor do que é o espírito, do que é o mundo espiritual. E esse é um grande contributo do espiritismo. O objeto de estudo de Kardec e o objeto de estudo do espiritismo, o que é? Os espíritos. Mas o que é os espíritos? Somos nós, né, que hoje estamos aqui, somos seres espirituais que estamos aqui na Terra encarnados. Mas amanhã ou depois estaremos no mundo espiritual quando perdermos essa casca, essa capa, esse corpo físico maravilhoso que Deus nos proporciona para podermos aprender, vivenciar, né, experiências, experimentar aqui na Terra. Então somos nós, esses espíritos encarnados, ok? E quando estamos no mundo espiritual, já não temos mais essa vestimenta, nós estamos com o nosso corpo espiritual, o perispírito, e nós, espíritos, estamos no plano espiritual. Na questão 76, Kardec questiona os espíritos superiores, né? Porque o livro dos espíritos foi todo ele feito com perguntas e respostas, onde Kardec questionava os espíritos superiores e os espíritos superiores respondiam para Kardec através de vários médiuns, né? Em várias cidades, em vários países diferentes. Essas respostas voltavam e Kardec juntava o que era as mesmas respostas, respostas que tinham sentido umas com as outras, e descartava aquelas que não tinham nada a ver, né? E a resposta da questão 76, como podemos definir os espíritos, os amigos da espiritualidade respondem: podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Todos nós, espíritos, fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Ou seja, simples de estruturas e ignorantes de conhecimento. E sempre em contato com a matéria, vamos evoluindo ao longo dos milênios, né? Desde o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, até hoje, onde nos encontramos com no reino hominal. Essa construção é nossa, nós vamos nos construindo, vamos aprendendo, vamos adquirindo habilidades, vamos adquirindo estruturas psicológicas, estruturas fisiológicas, ora na matéria, ora no plano espiritual. E hoje nós estamos em um estágio, na nossa evolução, em que podemos optar com o nosso livre-arbítrio. Podemos optar pelo caminho que nós vamos percorrer. Podemos optar agir no bem ou agir no mal. E quanto mais cedo aprendermos, mais evoluímos, mais caminhamos, mais cedo chegamos, né, ao nosso destino. Porque Deus, quando nos cria com essa chama divina, ou seja, nos coloca essa possibilidade de estar sempre evoluindo, sempre aprendendo. Ou seja, somos seres que gostamos, que precisamos, que necessitamos de aprendizagem, tá? Seja ela teórica, seja ela por experiências, seja ela emocional, estamos sempre aprendendo, sempre crescendo. Às vezes, a nossa aprendizagem intelectual, ela é maior do que a nossa aprendizagem moral. Mas chega um momento em que precisamos passar por experiências, sejam uma pandemia, todo o planeta, ou seja, experiências nossas em que necessitamos também aprender essa parte moral. Porque a aprendizagem é como se fosse uma pomba com as duas asas. A asa da questão intelectual, mas também tem a asa da questão moral. E elas precisam andar juntas. Então precisamos entender que esses aprendizados
nos tornam melhores, sempre, das duas formas, intelectualmente e moralmente. Tá? E temos o nosso livre-arbítrio, ou seja, podemos optar, mas também temos a responsabilidade dessas escolhas. Né? Nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Tá? A lei de causa e efeito, que também anda junto com o livre-arbítrio, nos diz que se plantarmos flores, se plantarmos rosas, se plantarmos margaridas, vamos colher flores, rosas e margaridas. Mas, né, que serão perfumadas, né, que será mais tranquilo, serão bonitas, né, esse nosso canteiro que nós plantamos. Mas se nesse canteiro nós resolvemos colocar um pouquinho de espinho, né, e não cuidarmos muito e plantarmos ervas daninhas, a colheita será da mesma forma. Nesse estágio que nós nos encontramos aqui no planeta, ainda nos chama muito a atenção o mal, o que não é legal, o que não é bom. Nos confundimos às vezes, invertemos os valores, né? Achamos que o bom, que o correto é sermos violentos, é usarmos de violência verbal, violência física, né? Batermos na mesa, sermos nervosos. E na realidade, né, nós precisamos entender que sermos calmos, tranquilos, pacíficos, né, bem-aventurados, os mansos e pacíficos, é a verdadeira grandeza. Né? Não queremos nos impor, não queremos impor as nossas ideias. Né? Então nós precisamos começar a pensar no que nos atrai, o que nos chama a atenção. Né? Achamos que ainda é bonito, que é vantagem atravessarmos pelo acostamento, furarmos uma fila, chegarmos, né, deixarmos o nosso próximo para trás, e na verdade estamos indo contra a lei de Deus, né, que Jesus resumiu com amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Então nós precisamos desse aprendizado, de vir aqui no planeta, entender como funcionam as coisas. Muitas vezes somos pessoas muito polidas no nosso ambiente social, no nosso trabalho, mas na nossa casa, junto com com a nossa família, nos tornamos verdadeiros ditadores, déspotas. Né? Então nós viemos aqui para o planeta para aprender também, para nos colocarmos numa situação de aprendizagem dessas questões morais, que nós ainda não entendemos muito bem. Então nós precisamos pegar o código universal, chamado Evangelho de Jesus, e colocarmos esse código nas nossas vidas. Precisamos do aprendizado intelectual, como já tinha falado antes, mas precisamos do aprendizado moral. Somos espíritos em evolução sempre. O nosso destino, nosso início, ponto de partida é igual para todos. Tá? É o de aprendizagem, é de nos construirmos. Mas o nosso destino é as estrelas, é a luz. Tá? Temos condições de sermos co-criadores do universo junto com Deus e com Jesus. Mas nós precisamos nos construir. Não tem jeitinho, não tem filho preferido, não tem filho predileto. Ninguém foi criado ruinzinho, né? Demônio, como tem algumas teorias que falam, e outros foram criados bonzinhos, os anjos. Não, somos todos nós criados da mesma maneira e devemos nos direcionar para onde Deus quer que a gente possa chegar, né, que nos direciona na nossa criação, a evolução, a aprendizagem. Como estávamos falando, então, nós não estamos prontos, acabados. Estamos a caminho da luz. Nós já temos condições de saber optar. E essa condição de saber optar são nas pequenas coisas que nós devemos ter de chamar a atenção. Nós temos que nos chamar a atenção. Nós temos que perceber, na verdade. Por exemplo,
Ao ligar a uma televisão, nós temos que entender que nós temos a opção de buscar uma boa programação, um bom conteúdo, ou não, irmos atrás de um conteúdo não muito bom, um conteúdo violento, né? Podemos procurar boas notícias na internet, ou podemos procurar notícias que não são tão boas. Podemos buscar boas atividades, aprendizados, né? Podemos até ajudar o próximo com bons programas, com boas atitudes, mas nós temos que entender que isso acontece todo dia, todo o momento, a todo momento. Então é uma questão de nós começarmos a enxergar essas possibilidades em nós mesmos. Todos nós podemos ser o sal da terra, como Jesus falou, ou seja, fazer o bom tempero, temperar a nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa. Né? São aprendizados que todos nós temos todos os dias. Podemos optar por melhorar o nosso ambiente, primeiro o ambiente interno e depois espalhar essa melhora no nosso lar, né, junto com os nossos familiares. O que eu estou fazendo com essa possibilidade que eu tenho todos os dias de melhorar a minha casa? Eu tenho sido aquele que discute, aquele que colabora, que complica a vida das pessoas que moram comigo, ou eu tenho sido aquela pessoa que busca a melhora íntima minha e também a melhora do meu ambiente doméstico? O que eu tenho representado na minha casa? Para minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos? Eu tenho sido o sal da terra que Jesus coloca? Eu tenho sido a luz da vida como Jesus, né, nos coloca no Evangelho? Será que eu tenho sido o ser que ilumina o meu lar, ou sou aquele que atravanca, que atrapalha, que reclama, que não colabora? Então nós temos que entender que são nas pequenas coisas, no nosso ambiente doméstico, de trabalho, onde eu posso realmente modificar a mim, né, e a minha família, aquele ambiente de trabalho, os meus colegas de trabalho. Ou o que eu estou fazendo com essa encarnação? Eu estou aproveitando? Eu estou me colocando? Eu estou evoluindo? Como é que eu vou sair dessa encarnação? Com mais aprendizados, com certeza nós vamos sair. Com bem mais aprendizados. Mas será que eu vou sair melhor? Será que eu vou sair com mais tranquilidade, com mais equilíbrio? Será que eu já entendi que eu vou envelhecer e que é natural que eu vá envelhecer? E quando eu desencarnar aqui, como é que eu vou chegar no plano espiritual? Mais apegado à materialidade? Ou será que eu vou chegar como, né, obviamente que Jesus é o nosso parâmetro, mas não dá para a gente ser exatamente igual ainda, né? Será que eu vou chegar no plano espiritual e vou falar, eu soube aproveitar das ferramentas materiais que Deus me colocou à disposição? Será que eu vou poder falar isso com tranquilidade? Ou eu vou chegar no plano espiritual muito apegado, sem querer ir para o plano espiritual, sem querer encontrar os benfeitores espirituais, de tanto apego que eu tenho à matéria? São questões que todos nós, espíritos que estamos aprendendo que somos, e que o espiritismo, o estudo do espiritismo é o espírito, ou seja, somos nós, nos coloca a refletir. A gente assiste essas palestras, a gente vem, né, virtualmente agora na casa, né, entra no canal de palestras do Obreiros, para a gente pensar nessas questões. Será que eu não tenho a opção hoje, não é amanhã, hoje eu não tenho a opção de começar o bom caminho, de começar a trilhar para o desapego, começar a trilhar para o amor, né, para o bom, para o belo, que faz toda a diferença para a nossa encarnação. O quanto a gente conseguiu caminhar. O importante é estarmos no caminho correto. O caminho que leva até Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Ok? Então, por isso, nós precisamos do Evangelho de Jesus, a nos nortear, a nos abalizar, a dar as balizas para que possamos caminhar neste projeto que o Cristo abraçou, onde ele diz que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou vão se perder. Né? Então nós precisamos estarmos nesse caminho, nesse direcionamento, para a melhora íntima nossa, a melhora
da nossa família, do nosso lar, né? Será que eu sou aquele chato que não quer usar a máscara? Ou seja, não quer proteger o outro, porque a máscara protege o outro. E o outro usando máscara, ele está protegendo a mim. E esse é um aprendizado muito importante. E a gente vê cada situação difícil que as pessoas não respeitam, né? Então nós precisamos, não podemos entrar nessa turba, não podemos ser as pessoas que vão contra a ciência, que vão contra o que dizem os cientistas, né? Que realmente nós estamos passando por esse momento aqui no planeta, porque nós precisamos, vai ser muito importante para o nosso crescimento espiritual. É muito importante. Eu não sei se eu escolhi estar aqui nesse momento, mas eu sei que eu preciso estar aqui neste momento. Se eu fui colocado aqui pela bondade de Deus, nosso Pai, é porque eu preciso desses aprendizados. Eu preciso entender que eu tenho que proteger o meu coleguinha de carteira, vamos falar assim como minha mãe falava. Presta atenção na professora, não presta atenção nos coleguinhas do lado. Mas eu preciso proteger os meus amigos, as pessoas, o meu próximo, né? Eu preciso ter distanciamento quando eu vou ao supermercado, quando eu vou à farmácia. Tem pessoas que não entenderam ainda, ficam muito próximas umas das outras e não adianta falar. As pessoas levam para um lado que não é o correto. Será que eu estou sendo esse cara? Será que eu estou sendo o cara que não entende, a pessoa que não entende essas questões? Estou sendo turrão, estou sendo chato. Estou de saco cheio de ficar dentro de casa, de não poder sair, de não poder ir ao shopping, não poder, né, ir num restaurante. Ou será que eu não estou pensando nas pessoas que estão dentro das UTIs? Que aí é o problema, né? Quando nós estamos isolados na nossa casa, não é tanto problema assim. Mas será que eu consigo entender, compreender que quem está passando pela dificuldade é o trabalhador da saúde, que está lá sem poder dormir, sem poder ir para casa, sem poder ver os seus? Será que eu estou compreendendo essas questões? Será que eu não estou sendo muito chato com a questão das vacinas? Será que eu estou sendo implicante com a vacina? Não vou querer tomar, estou sendo turrão? Qual será que é o meu posicionamento? Né? Então nós estamos aqui no planeta hoje para pensarmos nessas questões, refletirmos juntos. E a religião, sim, ela pode ser uma ferramenta que nos abre os olhos, principalmente a religião, a doutrina espírita, a religião espírita, que nos faz com que pensemos, que entendamos, que como Kardec disse, que a religião espírita, a doutrina espírita, só pode ser verdadeira se estiver de acordo com a ciência. Que espírita sou eu? E para finalizar, então, o nosso encontro de hoje, gostaria de terminar lendo um texto da redação do Momento Espírita, com transcrição do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34, e capítulo 14, versículo 12. Vós sois deuses. O diálogo entre Jesus e os judeus, narrado em João, capítulo 10, versículo 22 a 42, antes eu vou fazer essa pequena explicação, da onde foi tirado baseado esse texto. Então, em João, capítulo 10, do versículo 22 a 42, ocorreu em Jerusalém, esse diálogo, por ocasião da festa de dedicação. Indagado a respeito de quem ele era, Jesus confirmou sua messianidade, sua capacidade de conceder vida eterna e sua unidade essencial com o Pai. Mas os judeus, além de não aceitarem as prerrogativas do Cristo, planejavam apedrejá-lo por blasfêmia, pois para eles Jesus era um mero ser humano que alegava ser Deus. Em sua defesa, Jesus declarou que se até mesmo aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus no Antigo Testamento foram chamados de deuses, muito mais tinha ele o direito de se considerar filho de Deus. Aí Jesus diz: eu disse, sois deuses. Está em João, capítulo 10, versículo 34. Deixar bem frisado. São as palavras iniciais do Salmo 82, onde lemos: eu disse,
Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. No Antigo Testamento, o substantivo hebraico Elohim é usado para designar tanto o verdadeiro Deus como os falsos deuses. Mas no Salmo 82, no item 6, o termo deuses refere-se aos filhos do Altíssimo, não podendo, portanto, designar falsos deuses ou ser considerado simplesmente uma expressão irônica. Nós vamos então agora ler o texto da redação, antes dessa breve explicação, para a gente poder deixar bem claro de onde vem, né, essa expressão, vós sois deuses. O texto começa assim: vós sois deuses, disse o mestre de Nazaré, referindo-se à nossa condição de seres imortais. Pois podeis fazer tudo o que faço, e muito mais, acrescentou ainda. Recordamo-lhes a vida e o vemos andando pelas estradas, atendendo o povo sem cansaço. O povo, a sua paixão. Onde se manifestasse a dor, ei-lo a espalhar o consolo. Ele adentra Naim e, deparando-se com um fétero que levava ao sepulcro um corpo jovem, compadece-se da mãe em prantos. Estanca o passo dos homens e ordena ao moço que se erga, devolvendo a mãe agora em júbilo. Ele convive com a má vontade e a ignorância dos homens. Ouve as perguntas tolas por vezes que lhes são dirigidas e as responde elucidando. Vai à casa dos apontados como corruptos, serve-se do momento para ensinar o bem, sem conspurcar-se. Ergue a mulher equivocada de Magdala, convidando-a à reformulação íntima. Recebe-lhe as demonstrações de carinho e ternura, mas insiste no convite à mudança de atitude. Imparcial sempre, sereno também. Devolve a vista ao cego de nascença e lhe recomenda nada dizer a ninguém, como se pudesse o beneficiado deter a alegria de quem se revestiu. Liberta o homem de Gadara da legião de espíritos infelizes que o atormentavam. Aponta diretrizes renovadas à mulher na fonte e lhe possibilita o crescimento espiritual. Da virtude que emana de seu espírito, oferta a cura ao problema hemorrágico da mulher das distantes terras de Cesareia de Filipe. Entra triunfante em Jerusalém, sem, no entanto, prender-se às efêmeras manifestações de júbilo com que recebe o povo. Poder fazeis muito mais. Obediente, a assertiva do Cristo, Albert Schweitzer, embrenhou-se no coração da África equatorial francesa e se dedicou aos seus irmãos negros. Construiu seu hospital do nada, praticamente com as próprias mãos. Tudo para atender os pacientes africanos atacados de todas as doenças, desde lepra até elefantíase. Foi-lhes médico, pastor, professor. Suportou-lhes a ignorância que os fazia comer os ungüentos receitados para afecções da pele, ou beber de uma só vez o vidro de medicamento destinado a durar semanas, ou, quando tentavam envenenar outros internos. Quando o silêncio descia sobre o resto do acampamento, ele trabalhava até meia-noite, ou, mais tarde ainda, escrevendo ou respondendo cartas. Quando partiu para a África, Schweitzer pensou que estava abandonando para sempre as coisas que lhe eram mais caras, a arte e o ensino. Mas sempre teve um piano consigo, na África, e assim pôde manter em dia sua música. Suas gravações de Bach em órgão obtiveram grande êxito. Cada vez que voltava à civilização, fazia uma longa série de conferências, havendo sido homenageado por inúmeras universidades. Além disso, trabalhando à noite, manteve uma produção literária constante. Os homens
de reconhecer a grandeza. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1952. Vós sois deuses, podeis fazer muito mais. Schweitzer fez. O que podemos nós realizar? Equipe da redação do Momento Espírita, redação do Momento Espírita com transcrição do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34, e capítulo 14, versículo 12. Nós gostaríamos muito de agradecer, eu gostaria muito de agradecer a paciência, o carinho de vocês, a vontade de aprender, de estarmos sempre juntos, trocando ideias, trocando informações, trocando sentimentos. Que possamos todos nós ser o sal da terra, sermos a luz do mundo. Que possamos todos nós sermos a luz do mundo, do nosso mundo, primeiro interior e depois do nosso ambiente doméstico, do nosso ambiente espiritual, do nosso ambiente de trabalho, enfim, do nosso ambiente onde estivermos. Vamos agradecer a oportunidade do Cristo de nos dar o seu Evangelho, de nos trazer e vivenciar, experienciar, nos deixar a sua experiência do Evangelho. Agradecer por esse caminho que o Cristo nos deixou. Agradecer a Deus, nosso Pai, que nos enviou esse Mestre para nos dirigir, para nos mostrar o caminho. Agradecer essa vibração de paz que hoje encontramos aqui nos nossos lares. Vamos vibrar luz, paz e equilíbrio para a nossa casa, para o ambiente onde estivermos, para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos amores, que todos nós temos alguém a amar. Que possamos todos estar reunidos em Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre outras vezes, agradecendo o concurso da equipe espiritual que encontra no lar de cada um de nós, nos protegendo, nos intuindo. Agradecer aos nossos anjos guardiões, cada um tem um, pelo menos, que está ao nosso lado, esperando que nós nos contactemos com eles. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado por mais essa vez reunidos. Que assim seja.